Olá, queridas e queridos! Nós vamos começar agora as nossas aulas sobre o texto do René Descartes, pensador francês, que é um dos maiores nomes da filosofia ocidental, inclusive, e fundamental para aquilo que nós entendemos como a epistemologia na filosofia. O que é a epistemologia na filosofia? É o ramo da filosofia que se dedica a estudar como nós aprendemos ou como nós conhecemos o mundo. Em inglês, até alguns talvez já tenham tido aula sobre isso, ouvido falar, eles chamam isso de TOK, Theory of Knowledge, ou seja, a teoria do conhecimento, que nós chamamos também então de epistemologia. Não só ele, mas diversos outros filósofos também se debruçaram sobre essa área. Platão vai falar sobre epistemologia, Aristóteles, depois no mundo medieval o próprio Agostinho também tem uma linha epistemológica de pensamento. Aí no mundo moderno nós vamos ter Descartes, que vem com a ideia do racionalismo, depois nós vamos ter lá Bacon, que já vem um pouco mais com o empirismo, e assim por diante. Isso vai ficar mais claro conforme eu for falando um pouco mais da teoria cartesiana, mas só para vocês entenderem que existe um ramo específico da filosofia para entender como nós aprendemos ou como nós apreendemos o mundo ao nosso redor e os fenômenos que dele decorrem. O trecho escolhido pelo FPR são as duas primeiras partes do livro O Método, de René Descartes, e tanto que esse método, até hoje nós conhecemos como o método cartesiano. Esse nome cartesiano vem do nome de René Descartes. E aí, se é Descartes, Descartes, aí vai da pronúncia do francês, né? Vocês vão ver que eu vou falar diferente umas 2, 3 vezes, que até hoje eu não me decidi como é que eu vou chamar o Descartes ainda. Porque a gente em português fala Descartes, mas eu sei que no francês esse S no final a gente não fala, então fica Descartes, né? Ou Descartes, como diria um bom francês. Às vezes eu acabo falando Descartes também, e aí, enfim. Mas vocês entendem que eu tô falando de uma só pessoa, pelo amor de Deus. Então assim, ó, pessoal, o Descartes, ele é aquilo que nós entendemos como um dos precursores do movimento iluminista. Ele vive lá no século XVI, na segunda metade do século XVI, e lá, isso é, vejam, na saída do Renascimento, pós-reforma protestante, é um mundo onde a modernidade ela está se construindo. Então, o que o Descartes ele está preocupado na época dele? Bom, ele está preocupado principalmente com a noção de como construir o conhecimento, e ele quer principalmente um conhecimento à prova de dúvidas. Ele é ambicioso no seu projeto. Porque vejam, quais eram as formas de construir conhecimento no período do nosso querido René Descartes? Ou era o método bíblico, ainda, né, muito forte, se entender o mundo a partir da Bíblia, ou então era o método aristotélico, que tinha, vamos dizer assim, retornado à Europa, principalmente a partir do século XII, XIII, a partir das cruzadas, né, porque então os europeus passam a ir para o Oriente Médio, passam a ter contato e conhecimento com as teorias e com o pensamento do mundo islâmico, e aí um dos grandes precursores do pensamento aristotélico na Europa é um rapaz chamado São Tomás de Aquino. Então o pensamento aristotélico ao longo do século XIII, XIV e XV, ele ganha muita força na Europa. Então essas vão ser as duas grandes correntes de pensamento da epistemologia no momento lá, no contexto de vida do René Descartes. Só que o Descartes ele ficava incomodado com o seguinte, olha, nenhum desses dois métodos supriam aquilo que o Descartes considerava ser adequado. Então ele vai buscar uma outra forma de enxergar e explicar o mundo, e aí ele acaba fundamentando o seu próprio método, que então é o método cartesiano. Então assim, gente, para estabelecer uma base sólida para o seu conhecimento, ou então para estabelecer aquilo que o Descartes vai chamar de a dúvida metódica, ele estabelece uma metodologia de duvidar, olha só que interessante, de duvidar de tudo. Parece meio bobo. Ele vai duvidar de tudo. Sim, ele vai duvidar de tudo. Então ele vai começar a duvidar, por exemplo, daquilo que os nossos sentidos nos dizem. Tanto que lá, mas isso não é novidade, tá? Platão já fazia isso. Platão vai dizer o seguinte, olha, se eu pegar o meu dedão e colocar na frente da lua, assim, né? O meu dedão, olha, né? O meu olho vai me dizer que a lua é menor que meu dedo. Tanto que depois o próprio Descartes vai trazer outros exemplos, e tem um exemplo que eu sintetizo de uma forma muito simples. Se você pegar a sua mão, né, as suas mãos, e colocar em dois recipientes, em um tem gelo, no outro tem água. Se eu perguntar para vocês assim, aí dentro tem o mesmo elemento, o que acontece?
os nossos sentidos, e essa separação ela é importante em Descartes, tá? Os nossos sentidos, eles vão dizer que não, são coisas diferentes, porque um é sólido, né? Um é sólido, é gelado, e o outro tá ali, é líquido, né? Então veja, o gelo eu até posso pegar na mão, eu posso jogar em alguém, posso jogar num vidro, posso jogar numa parede, enquanto a água não, né? A água, claro, você segura um pouquinho de água na mão, eu sei, mas são coisas diferentes. Como é que eu sei que, na verdade, o gelo e a água são o mesmo elemento? Porque eu vou estabelecer uma relação racional com aquilo. Eu tenho que pensar o seguinte, olha, aqui eu tenho água, mas aqui eu tenho uma água que foi colocada numa temperatura de 0 graus Celsius. Estão vendo? É um exemplo simples, mas é para a gente entender do que o Descartes está falando quando ele nos diz que os sentidos podem nos enganar. Um outro exemplo, né, que a gente pode pensar aqui é quando você vê objetos embaixo da água. Já ouviram falar daquilo, né? Você vê um peixe na água, isso aí você estuda na física, né? Você vê um peixe sob um lago, na verdade o peixe ele não tá naquele lugar, ele tá um pouco mais para cá. Por quê? Porque a água, ela muda ali a questão do reflexo do objeto. Então vejam, os nossos sentidos, se nós formos prestar atenção apenas neles, eles podem nos enganar. Então a partir disso, o que o Descartes ele vai dizer? Olha, ele vai dizer o seguinte, nós temos que entender o mundo racionalmente. Claro, tá, gente? Essa visão, essa dualidade, razão e sentidos, ela é uma dualidade, vamos dizer assim, até mesmo fundada por Descartes. Não é à toa que a gente diz que ele funda o racionalismo. Depois vão vir os empiristas, como Bacon, Locke e assim por diante, e vão dizer não, são os sentidos. E essa briga entre sentido e razão, ela vai ser uma briga constante da filosofia ao longo, principalmente dos séculos 16, 17 e 18. Até que chega um cara chamado Immanuel Kant e vai dizer não, a gente vai usar as duas coisas. Kant é o cara que faz a reconciliação entre razão e sentidos, e aí vai vir lá com o seu movimento copernicano, que nós chamamos, e restabelece e refunda, vamos dizer assim, o método científico aí para o século 18 e 19. Mas é um outro assunto. Nós vamos focar agora na teoria cartesiana. Porque daí novamente vem a pergunta, tá bom, mas o que o FPR quer com um texto do Descartes? Exatamente pegar naquilo que nós entendemos como o que é a verdade. Tanto que um outro texto da UFR que nós temos lá é sobre o negacionismo. Pode num primeiro momento não parecer, mas o texto do Descartes, as ideias do Descartes, elas são muito mais atuais do que nós pensamos quando nós pegamos e estabelecemos a diferença entre fato e opinião. Estão vendo aí essa ideia do negacionismo, das fake news? Descartes já vai explicar isso muito bem. Porque vamos retomar esse exemplo do gelo, tá, gente? Esse exemplo do gelo, ele é muito simples a gente entender. Olha, você tem uma bacia com gelo, uma bacia com água. Aí você enfia a mão lá dentro. Aí, racionalmente, eu vou te dizer, olha, aí tem o mesmo elemento. É tudo água. Só que daí o que acontece? Nos dias de hoje, alguém pode me dizer assim, não é o mesmo elemento não. E isso aqui, ó, pega o gelo, né? Não é água. Daí você vai dizer, claro que é água, mas é água congelada. Não é água e é a minha opinião. Entenderam onde que a ideia do Descartes vai chegar? Não é porque a pessoa tem uma opinião que ela é uma opinião válida. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque daí, olha o leque que isso abre. Ah, é a minha opinião, é a minha liberdade de expressão de dizer que o gelo não é água. Desculpa, mas é uma opinião burra, para usar um bom português. Porque você diz, é a tua opinião, beleza, então vai lá e constrói uma casa com gelo. Vocês estão entendendo? É inútil. De uma certa forma não. Isso é assim que está se estabelecendo os debates na arena pública hoje em dia. O negacionismo é isso. O negacionismo é o negar que gelo é água. O negacionismo é eu dizer que a vacina mata. A vacina faz mal, isso é a minha opinião. Estão entendendo como o Descartes ele é mais do que fundamental nesse debate? Então, quando o Descartes vai dizer, olha, os nossos sentidos não nos falam a verdade sobre o mundo. Como é que a gente pode traduzir isso para hoje em dia? As nossas opiniões, ou as opiniões de quem quer que seja, né? Mas as nossas opiniões não necessariamente refletem a verdade sobre o mundo. O que pode tentar estabelecer ou chegar mais próximo possível de determinadas verdades?
é o método científico, que inclusive é esse método fundamentado por Descartes. Por que o método científico ele é tão impactante e tão importante? Porque o método científico é aquilo que vai fazer uma crítica sobre ele mesmo. Como assim uma crítica sobre ele mesmo, Ferrari? Vejam o exemplo lá que eu dei numa das aulas do Fanon. A ciência, no século XIX, ela vai construir as pontes para o racismo científico. Então a biologia, por exemplo, né, vou usar um dos ramos da ciência, a biologia no século XIX vai justificar o racismo, dizendo que algumas raças humanas, aqui raças entre aspas, né, que algumas raças humanas estão mais próximas dos primatas e outras não. Então coloca, vamos dizer assim, as etnias humanas numa escala evolucionária. Então veja, isso se construiu como verdade científica, se comprovou cientificamente no século XIX, para depois a própria biologia, ou seja, ainda a mesma ciência, vir dizer que não, que os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, seja ele negro, branco, amarelo, vermelho, né, verde, qualquer cor que seja, todos eles são a mesma raça. Inclusive por isso que a gente diz, a gente não usa mais a raça africana, a raça europeia, porque a raça humana é uma só. O que existem são as etnias. Vejam como tudo isso está conectado com o Descartes. Porque o Descartes vai dizer, olha, as nossas opiniões, os nossos sentidos e mesmo as construções científicas, elas podem nos enganar. Tanto que a partir dessa metodologia ou dessa preocupação do Descartes, é que vai sair talvez a frase mais famosa dele, né? A famosa penso logo existo. Porque o que ele vai estabelecer como base, que inclusive é como ele funda a ideia do racionalismo? Ele começa a duvidar de tudo, certo? Então ele duvida... Quando eu digo duvida, gente, aí nós temos que tomar cuidado com a palavra em português, né? Porque quando você duvida, a gente tá meio que negando, né? Se alguém te diz assim, na minha casa eu tenho 5 televisões, aí você diz assim, duvido. Ou seja, você está negando. Mas quando o Descartes usa o termo dúvida, não é no sentido de negar, mas sim no sentido de pôr à prova. Tá? Isso é muito importante, são sentidos diferentes das palavras. Então ele está dizendo o seguinte, olha, os meus sentidos, eles me enganam. Né? Eu tenho que pôr os meus sentidos em dúvida. Quando o peixe está no lago, será que ele está ali mesmo ou ele está um pouco mais para o lado? Quando eu enfio a mão no balde de água e de gelo, será que são coisas diferentes ou podem ser iguais? Estão vendo? Isso que é a ideia de dúvida. Então ele vai dizer assim, em que ponto que eu posso chegar que não existe mais dúvida? Ele começa a duvidar de tudo, eu duvido dos meus sentidos, ele vai duvidar até mesmo da ideia de Deus que existia no período dele. Importante só uma coisa, o Descartes ele não é ateu, ele não nega a ideia de um Deus, ele nega a ideia de Deus que existia no período dele. Então ele vai dizer assim, olha, eu não posso mais dizer que as coisas acontecem porque Deus quis, e isso não me basta. Tanto que uma das preocupações do Descartes, inclusive, é provar matematicamente a existência de Deus. Descartes ele era um cara católico, ele acreditava em Deus, mas ele vai dizer, mas essa ideia de Deus, ali do século XVI, ele vai dizer, né, impactado inclusive pela Reforma Protestante, ele vai dizer, essa ideia de Deus não pode explicar o mundo. Por quê? Porque eu não consigo conhecer a Deus, então se eu não consigo conhecer a Deus, eu não posso usar ele para explicar o mundo, eu tenho que explicar a partir das bases que eu tenho disponíveis. Então ele vai duvidar, como eu falei para vocês, repetindo, né, ele vai duvidar dos sentidos, ele vai duvidar de qualquer explicação sobrenatural ou o que quer que seja, e ele vai estabelecendo várias dúvidas, até que ele chega na dúvida principal. Eu existo? E aí a gente tem que cuidar também, porque esse eu existo não quer dizer assim a inexistência da pessoa. Claro que nós enquanto pessoas existimos, estamos aqui, né? A gente fala, a gente se comunica, a gente sente dor, a gente sente prazer, a gente sente alegria. Quando ele fala a questão da existência, ele está querendo dizer a existência do ser. E aí é um conceito filosófico também, né? O que é esse ser? O ser é aquele que pode ser alguma coisa. Parece meio confuso, mas é a base aristotélica também, né? A ideia de ato, potência e assim por diante. Então, quando ele fala assim, olha, será que eu existo enquanto ser, né? Há essa existência do ser. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, se eu estou duvidando que eu existo, cuide para não se perder. Se eu estou duvidando que eu existo, quer dizer que eu existo, porque somente algo que existe pode exercer a dúvida. Sacaram isso? Porque assim, para duvidar de alguma coisa, para questionar, para existirem dúvidas, é preciso estar consciente. A dúvida, ela implica consciência, e a consciência implica existência. Por isso que o Descartes vai dizer, olha, se eu duvido, eu existo.
Tanto que aqui novamente nós temos um problema de tradução. Ah, eu penso, logo existo. Ok, mas um cachorro também pensa. E o cachorro, enquanto ser, ele não coloca dúvidas. Né? Vamos cuidar com isso aí. Tanto que faz mais sentido se a gente vai lá para a frase no latim, que é como o Descartes ele escreve, né? Cogito ergo sumo. Ou seja, cogito, esse cogito é com G, né? Cogito ergo sumo. Quando eu estou cogitando, o que eu estou fazendo? Eu estou raciocinando sobre. Eu estou exercendo consciência sobre, né? Por exemplo, você pergunta assim, você vai na festa no fim de semana? Estou cogitando a possibilidade, ó, cogito ergo sumo, né? Estou cogitando. Então, essa dúvida é que implica a ideia de existência. Então, opa, se eu consigo duvidar, se eu consigo raciocinar, se eu consigo pensar sobre alguma coisa, então eu existo. Então essa é a base do Descartes. Olha, a primeira dúvida tem que ser a dúvida racional. Então Descartes, depois de duvidar de tudo que era possível, ele chega a uma primeira certeza. A certeza é eu, enquanto um ente racional, alguém capaz de apreender esse mundo de uma forma racional, eu existo. Para nossa aula não ficar muito longa, eu vou cortar por aqui e depois eu já venho com o método e com a segunda parte do texto. Certo, pessoal? Porque eu sei que é um assunto bastante denso, exatamente por ser epistemológico. A epistemologia ela é um lance bem difícil mesmo, tá bom? Vamos lá para a próxima aula.